Olha a minha Bíblia. Caramba, rapaz. Essa Bíblia aqui, ela tem 30 anos. 30 anos essa Bíblia. Voou, mas a página dela está soltando tudo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus está nesse lugar. Vamos estar lendo a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro. Aleluia. Capítulo de número 1. Versículo de número 3. E depois nós vamos dar um pulinho para o 10. Jesus está nesse lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Estarei com vocês até o consumar dos séculos. Nunca vos abandonarei. Louvado seja o nome dele. Todos acharam? Capítulo de número 1, versículo de número 3. Depois nós vamos pular para o 10. Título: Ação de graças pela esperança da salvação. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando a que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A igreja repete assim: os anjos desejam bem atentar. Os anjos Isso. atentam bem atentar. Pode se assentar em nome de Jesus. Acabamos de ler uma palavra poderosíssima. Uma palavra que meditada, uma palavra que degustada. Você pega uma palavra dessa, quando você levantar de manhã cedo, e você lê ela, aí você ora a Deus: Senhor, me dá um entendimento dessa palavra. Aí você se ajoelha. Aí você tira 5 minutinhos só de oração antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para as suas obrigações. 5 minutinhos meditando nessa palavra. Aí você vai entender que Pedro, ele começa essa epístola agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela salvação da sua alma. Ele começa agradecendo pela esperança através da ressurreição do Senhor Jesus. Se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Louvado seja Deus. Aleluia. A esperança da nossa ressurreição está baseada na ressurreição do Senhor. Quando ele levantou daquele sepulcro, ele estava vencendo a morte na minha vida. Ele estava vencendo a morte na sua vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele a quem o Pai me enviar, de maneira alguma lançarei fora. O apóstolo Pedro agora ele vem dizendo que esta tal salvação, como nós acabamos de falar aqui a partir do versículo 10, a partir do versículo 10, esta tal salvação tão maravilhosa, que começou a ser pregada pelos profetas que nos antecederam, e esses profetas, Pedro dizendo que eles pregavam, eles falavam, Isaías foi um que praticamente viu a crucificação de Jesus. Praticamente Isaías ele estava tendo uma visão da crucificação do Senhor. E Pedro está dizendo que com tudo isso, eles estavam pregando não para eles estavam anunciando coisas que não era para o tempo deles. Eles estavam gritando coisas que iam acontecer no futuro. Os profetas de antigamente, eles não conseguiam ter a noção. Eles profetizavam, eles escreviam, eles anunciavam. Mas nós, últimos tempos, fim do mundo, nós estamos debaixo da promessa, como profetizou Joel, outro profeta do Antigo Testamento, que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas como nós lemos, não passou. Ele não passou. Eles estavam profetizando lá do começo. Para nós hoje, como Jesus fez aquela oração sacerdotal: Pai, eu não peço somente por estes, mas eu peço também por aqueles. Louvado seja teu nome, Jesus. Tu é tremendo, Deus de Israel. Eu peço também por aqueles que lá na frente vai acreditar em mim por causa da tua palavra. Louvado seja o Todo-Poderoso. Hoje nós somos beneficiados, porque nós estamos debaixo da promessa do derramamento do Espírito Santo, que é para a nossa geração. Esse Espírito Santo é aquele que você se ajoelha na sua casa, dentro do seu quarto, entre quatro paredes, e fala para ele: Senhor, me enche, Senhor, me ajuda a matar minha carne, Senhor, me dá entendimento da tua palavra, Senhor, me ensina aquele louvor, Senhor, meu Deus, me enche, Senhor. Tem pessoas que estão precisando de ouvir o meu testemunho, de ouvir a tua palavra. Esse mundo está perecendo. Quantos jovens, Espírito Santo, não estão perdidos nas drogas? O Senhor está voltando, Senhor Espírito Santo. Eu ligo a televisão e vejo, a terra não para de tremer, a fúria do mar está cada dia pior. Agora é tufão, é ciclone, é tornado, num lugar que nunca teve. Está virando moda, Senhor Espírito Santo, mas nós estamos vendo que é a sua volta, é a volta de Jesus. Me enche, Espírito Santo. Me enche. Eu preciso pregar a sua palavra. Eu não posso chegar no céu vazio. Eu não posso entrar pelas portas celestiais e olhar Jesus. E Jesus não tem um galardão para me dar, uma coroa para colocar sobre a minha cabeça, uma
transição no céu. Espírito Santo, me ajuda. Os profetas antigamente, Isaías foi cerrado ao meio. Os profetas antigamente pagaram, foram presos. Daniel viveu a vida toda dele na cadeia. E assim sucessivamente, não vou nem falar sobre isso. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o poder de Deus, revestimento de poder. Apóstolo Paulo, ele chegou a falar: eu não estou preparado para ser preso, não. Eu estou preparado para morrer pelo nome dele. Nós estamos preparados para ser arrebatados a qualquer momento. Eu não vou falar de morrer como está morrendo crente na África. Eu não vou falar de morrer como está morrendo crente nesses países de ditadura. Vários. Eu não vou falar disso. Vamos ser mais brandos. Nosso Brasil é laico, porta larga, qualquer esquina tem uma igreja. Louvado seja o Todo-Poderoso. 20 passos uma igreja, mais 10 passos uma igreja. A gente desfila de terno e gravata com Bíblia na mão e ninguém fala nada. Tem país aí que não pode nem botar a mão na Bíblia. Diante dessas igrejas, dessas pregações, diante dessas participações nossas, diante desses louvores, das palavras que nós estamos trazendo, da vida em comunhão que nós estamos vivendo, estamos preparados para sair desse mundo a qualquer momento. Louvado seja o Todo-Poderoso. Para nos alegrar, a igreja repetiu aquela frase. Aleluia. A última frase, repete essa frase, igreja: que os anjos desejam atentar. Glória a Jesus. Que os anjos anelam, os anjos sonham, eles desejam. Tem Bíblia que é categórica, explanada, que os anjos desejam saber, conhecer, ter a experiência que nós temos a oportunidade. Eles queriam estar no meu lugar agora. Louvado seja o Todo-Poderoso. Eles estão assistindo, não de dúvida. Louvado seja o Todo-Poderoso. Não são porventura todos eles ministros enviados para proteger e guardar aqueles que amam de herdar salvação? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Esse lugar está tomado por anjos de luz. E eles queriam estar aqui. A Bíblia diz, acabamos de ler. Mas esse privilégio é seu, de vir aqui diante de uma testemunha gigantesca, que começa pelas trevas, aqueles demônios que colocaram coisas ilícitas na nossa mão, daqueles demônios que até mesmo tentaram contra a nossa vida, daqueles demônios que estão oprimindo um ente querido nosso. É diante deles que eu louvo. Ashema, Mecalabandarábia. É diante deles que eu glorifico ao Senhor Jesus. Tem que parar de camarote e olhar e ver a Ele naquele que nós tentamos matar. Eu estava pelos botecos, louco de cachaça, não saía das bocas de fumo. É de camarote que eles estão vendo. É de camarote. Louvado seja o Todo-Poderoso. Os anjos de luz enviados para nos guardar e nos proteger. Acabamos de ler agora. Eles são loucos
A Bíblia diz, uma vez eu falei aqui, que na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, apareceu lá um anjo lá, aceso como essa lâmpada, dentro da casa de Cornélio. Cornélio, Cornélio, as tuas orações têm subido ao trono de Deus. Agora eu vou complementar com revelações divinas, palavras do céu que Deus ele sopra. Vai falar no céu. Aquele anjo falando assim, eu queria falar para você, eu queria falar do amor dele para você, mas eu não posso, porque ele morreu naquela cruz, não foi por mim, foi por vocês. E ele escolheu a dedo pessoas para estar na sua presença, Cornélio. Manda chamar Pedro. Olha só, acabou de ler agora a pintura de Pedro. Deus é mistério, né? Esse Senhor Jesus, ele é tremendo. Manda chamar Pedro. Então nós entendemos que os anjos de Deus, eles são ansiosos. Eu falo para você, louvado seja o Deus. Sabe o que Jesus falou? Mestre, os discípulos perguntaram, ela vai casar com quem? Que o marido dela morreu, ela está casada com o irmão? Ficou naquela questão sobre casamento. Aí Jesus falou assim, lá no céu ninguém vai se casar, porque vocês serão como os anjos. Aleluia! Lá no céu vocês serão como os anjos. Hoje vocês são a minha imagem e a minha semelhança nessa terra. Eu fiz vocês com as minhas mãos. Naquela argila eu desenhei, caprichei. Igualzinho a mim eu fiz vocês. Soprei nas narinas de vocês o fôlego de vida. Vocês estão respirando a minha vida. Eu sou a vida que habita dentro de vocês. Eu derramei o Espírito Santo no coração de vocês, que é a garantia da tua salvação. Louvado seja o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ué. Aleluia. Eu fiz vocês, eu caprichei. Eu meti a mão, dei meu fôlego de vida, coloquei em vocês um coração de carne, tirei de pedra, coloquei o Espírito Santo, dei uma nova vida, coloquei um louvor na boca de vocês. Mas os anjos eu só criei na eternidade. Aleluia. Lá na eternidade, eu criei eles para me servir, para louvar, para que haja festa no céu. E eles têm seus corpos glorificados. São sábios, são ligeiros, são valentes, são obedientes, são inteligentes, eles são fortes, são meus guerreiros. Louvado seja o Todo-Poderoso. Eles louvam maravilhosamente bem. Mas vocês são minha imagem e minha semelhança. Hoje vocês me louvam na terra, diante dessa grande nuvem de testemunha. Amanhã vocês vão me louvar aqui na glória. Corpos glorificados, coroa, galardão na tua cabeça, sentados em poltrona, governando comigo, do meu lado. Eu livrei vocês da morte, como foi lido aqui, e nos vivificou de novo, nos deu uma nova vida. Hoje nós temos uma nova vida. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos condenados e sentenciados. Oh, glória, Senhor. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui reunidos porque Ele nos salvou. Aleluia. Ele nos salvou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Esse homem, Glória a Deus. Pedro, quantas experiências esse homem não teve na
andou sobre as águas. Aquela dali foi tremenda. Você imagina comigo. Um homem andar sobre as águas. Ah, ele afundou, mas ele andou. Ele afundou, mas ele andou. Ele afundou, mas ele andou. Ele desceu daquele barco, colocou o pé olhando para Jesus. E a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Esse homem que acabou de ler, que acabamos de ler agora. Presta atenção nisso. Consegue entender? Esse homem aqui viu Lázaro, saia para fora. Isso, tira a faixa dele, da água para ele. Esse homem aqui, ele viu aquela criança ressuscitar. Sai todo mundo. Tiago, Pedro, João, vem, entra vocês. Menina, levanta. Que isso? Esse homem aqui, esse homem, a sombra dele passava. Ele passava e a sombra dele curava. Ele escreveu isso aqui dizendo que os anjos, os santos anjos, eles queriam estar no nosso lugar. Eles queriam que Jesus tivesse derramado aquele sangue por eles. Eles queriam sentir o coração ardendo com a presença do Espírito Santo. Eles queriam sentir mal na garganta. Eles queriam que dos olhos deles descessem lágrimas, sentindo a presença do Senhor Jesus. Nós que temos esse privilégio. Nós que temos esse privilégio. Jesus está voltando. E outra, se tiver alguém aqui pagando plano funeral, pode acreditar, está jogando dinheiro fora, hein? Quem estiver pagando plano funeral, vai dar fé de cada um, né? Louvado seja o Todo-Poderoso. Não passará essa geração. Não passará essa geração. Que geração que não vai passar, Jesus? A geração após a restauração de Israel, em 1948. Quando a figueira voltar a florescer, essa geração não vai passar. Ué, uma geração é quantos anos? 80 anos, 70 anos, uma geração é 40 anos. A Bíblia fala que uma geração é 100 anos, lá em Êxodo, aquele povo, né? Deus falou para Abraão, ficaram 4 gerações, e eles ficaram 400 anos, enfim. Não passará essa geração. E agora? E agora que não vai passar essa geração? Ou vai passar? Ou a palavra de Deus está mentindo? Ou quando a gente olha para a televisão, os acontecimentos que está terrível. Louvado seja o Todo-Poderoso. Passa a geração ou não passa essa geração? Arrebatamento vai acontecer ou não vai acontecer, Jesus de Nazaré? É a nossa geração ou não é, Senhor? Fala com a tua igreja, Jesus. Dá sonho, dá revelação. Usa Deus profeta Todo-Poderoso. É a nossa geração ou não é, Senhor? Quando nós olhamos os acontecimentos, Senhor, nós vemos lá, ó, Israel com 3 ovelhas vermelhas no curral. Só aparece com o teu poder, milagre divino. Não é em qualquer lugar do mundo que você acha 3 ovelhas vermelhas. Eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho que inculcar na mente da igreja. Inculcar, tem que inculcar, meu servo. Aí você olha para Israel, você vê lá os 7 castiçais de ouro na praça de Jerusalém. Tel Aviv, está lá, 7 castiçais de ouro original. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aí você olha para Jerusalém hoje, você vê o museu do templo preparado, todos os utensílios lá dentro do museu. Aí você olha para Jerusalém, você vê o sacerdote Baruque Barram. Vou repetir: Beabá, Bareu, Canudo, Baruque, Beabá, 2R, A-R-M, Baruque Barram, é o nome do sacerdote que vai ungir o templo que está sendo levantado em Israel a qualquer momento. A gente olha para Israel, a gente vai ver Benjamin Netanyahu, Donald Trump assim, já está em cima da mesa a planta do templo.
templo. A negociação com os muçulmanos já está assim. A paz entre eles já está assim. Está assim. Deus é tremendo. Tremendo que ele colocou um homem. Presta atenção. Já estou terminando, segura isso. Heresia. O que é heresia? É um texto fora do contexto, pretexto, sabemos disso. É uma distorção em cima de um texto fora do contexto que corrompe quem está ouvindo. Tipo, um exemplo, Santa Ceia. Tem uma denominação que fala que é o corpo literal, quando ele é transubstanciação. Você está comendo Deus, Jesus, a orelha de Jesus. Isso é uma heresia. Maria, mãe de Deus, isso é uma heresia. Sabe? Agora você fala das profundezas, revelação, né? Da revelação do Todo-Poderoso. Uma delas, Donald Trump. Qual é o significado desse nome? Aleluia, Jesus. Oh, glória. 2 minutos. Trombeta de Deus é o nome daquele homem. Trombeta de Deus. Israel chama ele de Ciro. Todos nós, eu acredito que sabemos disso. Ciro, rei da Pérsia, que livrou, ainda financiou ainda a restauração do templo. Donald Trump para o povo de Israel hoje é o Ciro. Isaías 45. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Glórias a teu nome. E detalhe, esse tal de Donald Trump, ele é negociante imobiliário. Ah, Senhor da glória. Meu Deus do céu, não vai para o céu quem não quiser, Jesus. A missão daquele homem no ventre da mãe dele. Biografia de Donald Trump. O chamado daquele homem dentro do ventre da mãe dele é negociar aquele dono da rocha. É negociar. Ele compra prédio, vende terreno, compra cidade, vende arranha-céu. É um dos homens mais ricos do mundo. E Deus no ventre da mãe dele falou, ele vai se chamar trombeta de Deus, Donald Trump. E ele vai negociar com os muçulmanos aquele templo, o templo do fim dos tempos. E ele já falou, é 15 dias. Aleluia, Jesus. 15 dias para levantar aquele templo. Está na mesa sendo negociado. É bom a gente saber disso. É bom, né? Eu acredito que a maioria que sabe, que está passando direto na televisão, sabe? É bom a gente saber. A Bíblia diz que o arrebatamento, os Tessalônicos, escreve para o apóstolo Paulo, manda um mensageiro, uns diz que foi Lucas, desesperado, e levou essa informação para o Paulo. Paulo, a igreja foi desesperada, eles estão acreditando que aconteceu um arrebatamento, ficou todo mundo para trás. Eu já penso que eles escreveram uma carta para o apóstolo Paulo. Paulo, você está na terra ainda? Se tiver, nos responda. Como tu foi arrebatado? Aí o apóstolo Paulo escreve de volta assim, não, fique perturbado não. Quer para o Espírito, palavra, quer para profecia, como se fosse de nós mesmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Fica perturbado não. Para o Espírito, palavra, pregação, como se fosse nós, não. Como se o dia de Cristo estivesse aberto há 2000 anos atrás. Porque não vai ser assim não vai ser assim não. Primeiro, o anticristo, ele tem que aparecer. Mas vocês não ficam esperando ele se manifestar não, porque ele só vai se manifestar depois que aquele que impede seja tirado. E quem é que não permite que Satanás se levante falando que ele é Jesus? Quem é que não permite? E não vai permitir isso enquanto ele estiver na terra. Tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Vai pregar a sua paz mundial. Vai estabelecer a paz com os judeus, com os cristãos, com os muçulmanos. Vai pregar a paz, mas não se levanta dizendo que é Cristo. Porque o Espírito Santo está na terra. Daqui a pouco o Espírito Santo vai sair, daqui a pouquinho. Espera um pouquinho de Cristo. Eu sei quem você é. Claro que eu sei. E muitos homens de Deus no planeta Terra todos sabem. Espera mais um pouquinho.
Daqui a pouco aquele que te impede vai ser arrancado junto com a noiva. Aí você entra no templo, que está prestes a ser levantado o seu templo. Aí você entra no templo, senta no trono de Deus, diz ser Deus e toma a adoração de todos aqueles que não foram arrebatados. Quem não te adorar, com certeza você vai fulminar. Se não tiver a tua marca, não vai comer, não vai beber. Só que nessa hora, nós já estamos sentados nas bodas. Glória a Deus. Nas bodas do Cordeiro. Ué. Consolai uns aos outros com essa palavra. Quando vocês verem tudo isso aí acontecer, terremoto, maremoto, tsunami, ciclone, tufão, praga, peste, a iniquidade multiplicada, quando vocês verem a injustiça, a apostasia, quando vocês verem a igreja sendo escandalizada, os meus pequenos sendo escandalizados, quando você vê os muitos sendo lançados às cadeias, olha para o céu e alegrai-vos, porque próximo está a vossa redenção. Está na hora da gente ir embora. Está na hora da gente ir embora. Louvado seja o Todo-Poderoso. Portanto, sabendo que todas essas coisas em breve hão de acontecer, Pedro fala, sabendo que tudo isso em breve hão de acontecer, que tipo de homem, de pessoa eu devo ser? Andai em santidade. Aleluia. Mantenha as lamparinas cheias. Glória a Deus. Louvado seja o Todo-Poderoso. Não perca a fé. Não desfaleça. Jesus está conosco. No mundo tereis aflição. No mundo vocês vão ter muita aflição. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o Todo-Poderoso. Até aqui Deus me deu. Se a gente não se encontrar a partir de amanhã, ou vier aquele rumor, com certeza nós vamos estar no céu. Foi muito bom conhecer os irmãos e lá, na glória, eu vou fazer um propósito com Deus, eu falei com Deus. Não pode levar cartolina, mas chegar lá em cima, vou dar um jeitinho, fazer uma placa, sentar naquela mesa, do lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou louco para conhecer o apóstolo Paulo. Esse Pedro, louvado seja o nome de Deus. Tem umas perguntas para fazer para esse homem. Eu tenho umas perguntas para fazer para ele. Quando chegar lá naquele lugar, nós vamos estar com o corpo glorificado, coroa, diferenciado, mas o cantinho de cachoeiro. Quem é cachoeiro? Jesus, vai, sai mais um de cachoeiro, opa, vem pra cá, chega pra cá, pá. Lembra aquele dia lá, aquela santa ceia maravilhosa? Aí onde nós estamos, amém, igreja? Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que você espera. Isso é fé. Fé, você tem certeza que existe. E você tem certeza que você vai receber, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas sobre o Senhor. Glórias a Deus, seus salvos amados, queridos irmãos.